Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a nossa sessão técnica de número 5, tá? O tema é eletrônica aplicada em sistemas embarcados. Nós teremos, então, 3 trabalhos. O primeiro trabalho, alcançando a superioridade operacional com baterias inteligentes, eficiência e segurança dos volantes militares, será apresentado pela Eli Ana Costa Camargo, é isso? Então, Eli, por favor. Bom trabalho. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Eliana. Eu faço parte da pós-graduação, o curso de Engenharia Eletrônica e da Computação aqui do ITA, na área de dispositivos e sistemas eletrônicos. E o meu projeto, o meu artigo, como o próprio título já diz, ele vai tratar sobre baterias inteligentes, um estudo sobre baterias inteligentes, mais especificamente sobre a estimação do estado de carga das baterias, com o intuito, então, de auxiliar na eficiência e na segurança dos volantes militares. What it does that to be Para passar os slides. Passei. Então, essa apresentação ela vai estar dividida em 6 sessões. A primeira seria a contextualização, motivação, objetivos, metodologia, resultados de discussões e, por fim, as slides. Como contextualização, os volantes militares, que são os veículos autônomos não tripulados, eles geralmente podem ser aplicados para diversas ações, como ataque ou reconhecimento, sendo eles separáveis ou não. E alguns exemplos de volantes militares brasileiros são o RQ-100 e o Nautilus 1000C, que, se eu não me engano, foi aquisitado pelo Exército Brasileiro no ano passado, né? E devido ao tipo de aplicação que os volantes têm, é esperado que as baterias elas devam suprir a necessidade energética durante toda a operação, né? E também que elas não tenham tanto peso. E nesse sentido, então, surge o conceito do estado de carga, que seria uma grandeza não mensurável, que indica a quantidade de carga restante, de energia restante na bateria, e vai, então, relacionada com o desempenho do volante. Oi? Pode me ver. Tira. Deixa eu estar aqui. Quando está velha para testar? O microfone? O microfone. Teste. Como que eu vou saber se o microfone está funcionando? Obrigada. Teste. Mas. Seguinte. Som, teste, som. Teste. Som. Teste. Davi, aumenta o microfone, cara. Tá dando pra me ouvir? Sim? Melhorou? Então tem o conceito, né, de estado de carga, que vai ser uma grandeza mensurável relacionada com o desempenho do volante e também com a vida útil da bateria a longo prazo. Agora, então a minha motivação, né, para fazer esse artigo foi justamente essa questão da estimação do estado de carga, que está relacionada com a duração, então, da carga do volante e também com a confiabilidade da bateria, visto que, por exemplo, uma estimação mal feita, né, errônea, poderia causar atrasos na operação ou até mesmo, no pior dos casos, a queda do volante.
Outra motivação também seria o projeto no qual eu estou participando, eu e os outros autores também, o Andres e o Tobias, que é um projeto Rota 2030, que tem como tema o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de baterias, um BMS nacional, onde a gente está desenvolvendo tanto a parte do hardware quanto do software de um BMS com o intuito de fazer a nacionalização dessa tecnologia. Então, dentro desse projeto do Rota 2030, eu estou na equipe de software que vai trabalhar justamente nessa temática da estimação do estado de carga. Então, pensando nisso, o meu artigo, né, ele teve 2 principais objetivos. O primeiro seria desenvolver um algoritmo que fizesse a estimação do estado de carga de baterias que são comumente utilizadas nos lotes militares. E o segundo seria que tivesse a possibilidade de que essa mesma metodologia que eu utilizei para fazer a estimação pudesse ser utilizada para outras químicas de baterias. Então, para fazer isso, a metodologia do meu trabalho foi dividida em 3 etapas. A primeira foi a modelagem da bateria, a segunda a caracterização do modelo e a terceira o desenvolvimento do algoritmo. Para a modelagem da bateria, foi selecionado um modelo de circuito equivalente, que é esse da figura, que tem resistores, capacitores, e é um modelo que a gente pesquisou antes, né? Existem outras formas de fazer a modelagem da bateria, mas a gente encontrou na literatura que esse modelo tem um bom equilíbrio entre a precisão e a complexidade, então a gente acabou optando por esse modelo. E aplicando então as leis de Kirchhoff, a gente consegue obter esse conjunto de equações, né, que tem aqui as equações de estados e uma equação de saída, que é basicamente a somatória das tensões aqui do circuito. E solucionando essa equação, essa segunda equação aqui, que é a equação da tensão dos ramais, dos ramos A e C, a gente obtém esse equacionamento, considerando ele e considerando que K mais 1 é o momento atual e K é o momento anterior, a gente consegue, então, esse mesmo equacionamento aqui, esse mesmo conjunto de equações, só que na forma discretizada. Também a gente fez a modelagem, o modelo, né, no espaço de estados através dessas equações. Então, dessa forma, a gente fez a modelagem da bateria. O modelo, conforme vocês podem ver aqui na imagem abaixo, então tem resistores, capacitores, e a gente não precisava arranjar alguma forma de identificar esses parâmetros, né? E para fazer, então, a identificação dos parâmetros, a gente utilizou um teste de pulsos, que é um teste onde a bateria ela vai ser descarregada aos pouquinhos, aplicando pulsos de corrente. Então, foram aplicados pulsos de corrente para fazer a descarga aqui da bateria, e após cada pulso, a bateria é deixada em circuito aberto, né? Um período que a gente chama de repouso ou relaxamento. E através, então, desse tipo de teste, a gente consegue utilizar alguma ferramenta como o MATLAB para encontrar os parâmetros do modelo. Então, foi dessa forma que foi feita a identificação dos parâmetros. E logo após, então, a gente fez o desenvolvimento do algoritmo. O algoritmo ele foi feito em MATLAB, através de scripts do MATLAB, e foi seguindo as etapas de um filtro de Kalman estendido. Então, as etapas seriam primeiro a inicialização, que vai ocorrer só uma vez, depois a predição e a correção, que vão se repetir a cada iteração do algoritmo. E cada uma dessas etapas, né, tem seus respectivos equacionamentos aqui, que eu não vou explicar tanto agora, mas tem mais detalhado no meu artigo. Como resultados, então, eu coloquei aqui essas figuras, né, que tem aqui a variação dos parâmetros que foram identificados. Então, o primeiro aqui, a resistência R0, que seria a resistência em série do circuito, e também aqui a tensão de circuito aberto, os valores de circuito aberto que foram encontrados com relação ao estado de carga. E aqui embaixo tem as resistências e as capacitâncias, né, dos ramais RC, também com relação ao estado de carga. Então, esses gráficos eles serviram para a gente poder analisar qual que era o comportamento desses parâmetros, mas no final a gente acabou optando para facilitar a implementação do algoritmo, a gente optou por utilizar parâmetros constantes. A gente também fez uma comparação entre os modelos
de primeira e de segunda ordem, porque o modelo de primeira ordem poderia ser que fosse suficiente para o projeto, mas ele poderia não ter tanta precisão quanto fosse necessário. Então, a gente fez essa comparação entre o modelo de primeira e de segunda ordem para verificar se ele seria suficiente para o projeto. E dá para a gente notar aqui pelo gráfico que eles tiveram, para esse caso, né, um comportamento bem similar. Então, para facilitar na implementação também, a gente acabou optando por um modelo de primeira ordem. E aí a gente tendo os parâmetros, já o modelo definido, a gente fez a estimação. A estimação ela foi comparada aqui por um outro método. Ela foi feita, né, com algoritmo baseado em filtro de Kelman estendido, mas ela foi comparada com um método de contagem de coulombs, que na literatura a gente encontrou que o método de contagem de coulombs ele tem uma boa precisão quando o estado de carga inicial é conhecido. E nesse caso, como a gente utilizou como dados para a estimação, dados de um teste de pulsos, que é um teste feito em um ambiente controlado, sem tantos erros, e onde o estado de carga da bateria era conhecido, porque era uma bateria nova, então a gente optou por fazer essa comparação através aqui do método de contagem de coulombs. Então deu para perceber que os dois métodos eles ficaram bem parecidos, as curvas até ficaram sobrepostas, né? E os erros eles foram bem pequenos, inferiores a 1%, mas vale lembrar que, assim como eu falei, né, que o teste que foi utilizado, os dados, né, do teste que foi utilizado era um teste laboratorial, sem tantos erros, sem tantos ruídos, e a bateria também era uma bateria nova, que então não sofreu os efeitos de degradação, e tudo isso contribuiu então também para erros menores. Então, como conclusões, os resultados do artigo eles foram bastante relevantes, com erros de estimação bem pequenos, abaixo de 1%, o que é menor do que geralmente é encontrado na literatura, e tem a possibilidade de se estender essa metodologia para diferentes químicas de bateria, e isso então trouxe um avanço significativo para aplicações de defesa nacional quando o assunto é aplicação em eventos militares. E com tudo isso, então, a gente entende que poderia ser continuada essa pesquisa, né, para fazer outros testes, para verificar qual que seria o comportamento do algoritmo com outros dados, com outras condições. Bom, é só... E é isso. Ó, obrigado pela apresentação. Ouvindo? Tá. Obrigado pela apresentação. Vamos agora à sessão de perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ele? Por favor. Eu gostaria, por gentileza, que você repetisse o significado da BMS, por favor. BMS seria Battery Management System, que é Sistema de Gerenciamento de Baterias. Outras perguntas? Sim, por favor. Eli, parabéns pela apresentação aí. Eu queria só que você reforçasse, né? Primeiro, o que é o estado de carga e por que ele é tão importante no gerenciamento de uma bateria, né? Qual o impacto que ele tem e o que ele traz para esse sistema de gerenciamento de bateria que você acabou de trazer a sigla aí para... Mas por que ele é tão importante e qual a parte de dias de excelência dele? Por que a gente precisa tanto por desenvolver um algoritmo que seja robusto e confiável? Certo. O estado de carga, né, de uma bateria, ele é como se fosse o indicador de combustível de um veículo comum. Então, ele vai indicar a quantidade de carga que resta na bateria. E em um Vant, né, ele seria importante porque, por exemplo, se você tiver uma má estimação do estado de carga, ele pode acabar caindo, né? Se acabar a energia dele no meio do voo, por exemplo, isso poderia acabar causando a Vant. Então, essa seria, acho que a principal importância, né, do estado de carga no caso de um veículo autônomo não tripulado. Certo? Temos tempo para mais uma pergunta? Ninguém?
Quando você comparou com os resultados experimentais seus modelos e tudo mais, imagino que você tenha feito isso com temperatura fixa, certo? Sim, temperatura fixa. E temperatura laboratorial e tudo mais, sei lá, na casa dos 20 e poucos graus, né? Você pretende fazer alguma validação desse modelo com outros tipos de temperatura que, assim, questão de refrigeração de bateria é um treco bem complicado, né, nessa Sim. engenharia de drones aí, né? Seria interessante usar outras condições, né? Fazer outros tipos de testes, sim. Mas eu imagino que os resultados estão na casa de 20 e poucos graus, certo? Sim, 25 graus. 25 graus, beleza, obrigado. Muito obrigado, Eli. Eu vou pedir mais uma salva de palmas para a nossa apresentadora. Te dá.